Cumprimenta a igreja na santa paz do Senhor, amém? João 13, 36 do 38. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade eu te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Também está no livro de Mateus 26, do 69 ao 75. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praquejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, Pedro diz que morreria por Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Ele o negou por 3 vezes, como Jesus havia anunciado antecipadamente, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria. Acredito eu que todos nós sabemos quem foi Pedro, mas vamos relembrar um pouquinho alguns fatos sobre Pedro. Pedro era discípulo e andava com Jesus. Ele era um dos 3 mais próximos do lado de João e Tiago. Ele estava perto quando Jesus transformou a água em vinho, quando Jesus curou pessoas, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ele ouviu também de perto os ensinamentos de Jesus, viu-o andar sobre as águas. E perguntamos: e por que Pedro negou? Pedro negou por medo. Medo do que podia acontecer com ele, medo da humilhação, medo do constrangimento, das chicotadas e medo da morte. Pedro o negou porque perdeu o foco. Ele parou de ver quem era Jesus. Ele deixou de experimentar a possibilidade de andar sobre as águas porque desviou o olhar da direção onde estava Jesus. E logo sentiu o vento forte e temeu. Essa passagem está em Mateus 28, 30. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro, irmãos, teve sérias razões humanas para negar a Cristo. Mas e nós? Quando negamos a Cristo? Porque hoje negamos a Jesus por muito menos do que Pedro negou. Primeiro, negamos por vergonha. É a vergonha do que vão falar, do que vão pensar. É a vergonha das piadinhas que vão surgir quando nós abrimos a boca para falar do Senhor. Tem pessoas que têm vergonha de assumir a nova natureza em Cristo. E quem tem vergonha mostra que ainda não assumiu o caráter de Deus para a sua vida. Está escrito em Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. Segundo, temos medo de ser excluídos. Se eu disser que sou cristão, não vão querer ser mais meus amigos. Se eu parar com esse comportamento, vão me achar quadrado. Essas coisas se tornam cada vez mais comum de ver cristão com o mesmo comportamento do mundo. Eles falam e agem como se Jesus não estivesse nas suas vidas. Mas isso é medo de não ser aprovado, de ser excluído pela sociedade. Nós devemos priorizar a Cristo
antes de querermos ser priorizados por outros tipos de grupos. E está escrito em Salmos 1, do 1 ao 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Terceiro, negamos a Jesus para evitar que Ele participe de algumas decisões da nossa vida. Há momentos que parece que não deixamos Jesus participar das nossas decisões, como por exemplo, não quero dedicar a minha vida profissional a Deus porque há coisas que eu falo e faço que Ele não vai gostar. Murmuro muito, não dou testemunho de cristão, não falo de Jesus, não gosto do meu chefe, e essas coisas impedem a gente de ver Deus agir no nosso serviço. Nós não permitimos que Ele venha nos abençoar e abrir uma outra nova porta. Não quero dedicar a minha vida sentimental porque Deus não se alegraria que eu namorasse uma pessoa que não fosse cristã ou que não fosse cristão. E como eu gosto dele, eu não vou orar para pedir confirmação do Senhor. Eu vou namorar, com Deus aprovando ou não, porque eu amo Ele. E mais uma vez erramos por não permitirmos que o Senhor venha nos abençoar nas nossas áreas sentimental. Ficamos com aquele medo de a gente ficar sozinho e não vemos o que Ele quer pra gente. Tudo que fazemos, irmãos, ou vamos fazer, deve ser entregues às mãos do Senhor, para que Ele aprove se tiver ao seu agrado. E está escrito em Provérbios 16:1: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Podemos fazer todos os planos possíveis, mas se Deus não aprovar, nada vai acontecer, porque não é da maneira que queremos, mas sim da maneira que o nosso Pai quer. Quarto, negamos com o tempo que damos a Ele em nossas vidas. Hoje eu vou dormir um pouco mais cedo, amanhã eu oro. Estou tão cansada que vou dormir mais cedo hoje, mas o Senhor vai entender. Amanhã eu oro. E esse amanhã chega e a mesma frase se repete e nós não oramos. Vai passar um programa na TV? Então hoje eu não vou ler a Bíblia. Ah, o filme que eu tanto estava esperando para assistir vai passar. Hoje aquele cantor vai estar o programa, eu vou assisti-lo. Acho o último capítulo da novela vai passar, não posso perder. Mas perdemos o tempo de ler a Bíblia, perdemos o tempo de conhecer a palavra do Senhor, perdemos o tempo de meditar e de se aproximar mais de Deus. Isso nós abrimos a mão com facilidade para fazer as coisas das nossas vontades. Tenho uma comida gostosa em casa, depois eu vejo quando eu vou jejuar. Vou me programar para jejuar no final do mês, porque geralmente no final do mês não tem nada de gostoso em casa. Irmãos, jejum não é regime para se programar. Quando não tiver nada de bom para comer, o jejum é para te fortalecer. O jejum requer oração, requer entrega, e o cristão faz jejum para vencer as tentações da carne. Como Jesus, que jejuou 40 dias e 40 noites e foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, mesmo com fome, Jesus venceu a tentação porque ele estava forte. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E é isso que devemos procurar para jejuarmos, estar cheios do Espírito Santo, para que possamos resistir o dia mau, resistir à fome. Nós deixamos de procurar de ter mais intimidade com Jesus para fazermos as coisas da carne. Eu falo por mim mesmo. Eu acabei de citar aqui, eu iria dormir mais cedo porque eu estava cansada. Eu falava, amanhã cedo eu vou orar. Ah, hoje eu não vou deitar, mas amanhã cedo eu vou orar. Engraçado que a primeira coisa que a gente faz ao deitar na cama é pegar o celular, né? Cansado para pegar no celular, ninguém fica. Mas para orar, fica. Eu falo por mim, irmãos. E sempre deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje. Em Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Vamos querer buscá-lo quando? Quando ele se afastar de nós, porque o negando o tempo todo, é isso que vai acontecer. O Senhor vai se afastar de nós. Quando neguei a Jesus? Você já parou para fazer essa pergunta? Gostaria de convidar a igreja a fechar os seus olhos e imaginar Jesus dizendo assim:
Meu filho, não faça isso. Não me negue. Entregue a sua vida completa a mim. Tenho obras para a tua vida. Não me negue. Porque tem tanto medo, meu filho? Sou contigo. Lembra, não deixarei que toquem em você. Confie em mim. E mesmo assim, irmãos, negamos por medo, negamos por vergonha, negamos Ele nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Irmã, o que devemos fazer? O que podemos fazer para não negarmos mais a Jesus? Devemos fazer ao contrário de Pedro. Jamais devemos perder o foco, porque se o nosso foco estiver em qualquer outra coisa, iremos sim enfraquecer, iremos desanimar e muitas vezes desistirmos da nossa caminhada com Cristo. Se em algum momento em nossas vidas já o negamos, ainda é tempo de se arrepender e buscar a restauração, porque Jesus ama a todos nós. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus diz assim, que ainda que eu passasse pelas águas, elas não o quê? Me submergiriam. Na vida de Pedro, Deus cumpriu esse propósito. E é tão interessante que quando a gente começa a ler um pouquinho da caminhada de Pedro, num determinado momento Jesus perguntou: quem é que vocês dizem que eu sou? Um diz: é Jeremias. Outro: você é Elias. Aí levanta Pedro e fala: olha, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor olha para ele e fala: bem-aventurado és tu, Pedro, porque quem te revelou não foi carne e sangue. Passou mais um pouquinho, entrou o barco na história e a tempestade. E aí vocês conhecem a história como foi lida, e Pedro o quê? Afundou. E aí eu pergunto, ele afundou aonde? No mar. E quem é que habita no fundo do mar? A besta, o anticristo. É de lá que ele emerge. Ali é onde que está o dragão. Em outras palavras, a partir do momento que Pedro tirou o foco de Jesus, pronto, ele começou a ter sociedade com o quê? Com outro espírito. Logo na sequência, o Senhor começa a falar que ele iria padecer, que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado. E Pedro quis repreender Jesus, dizendo que ele não ia passar por esse processo. Jesus já olha para ele e fala: para trás de mim o quê? Satanás, que só conhece as coisas do quê? Dos homens e não conhece as coisas de Deus. Tudo porque perdeu o quê? Então qual que é o foco de um cristão, irmãos? É ver o Filho e crer nele. Essa é a vontade do Pai, é ver o Filho e crer nele. Aí eu pergunto para os amados: vocês estão vendo o Filho aqui na igreja ou não? Ah, você sabe como é que você vê o Filho ou não? Lá em João capítulo 1 está escrito: e o verbo se fez o quê? Quem que se fez carne? O verbo é a palavra de Deus. Quem vem dentro da igreja para ver o irmãozinho A, o irmãozinho B, o irmãozinho C, quem vem aqui atrás de um relacionamento, quem vem, irmão, perdeu o foco. A gente tem que vir aqui para ver o Filho, o quê? Ou seja, olha para a palavra, ele é o verbo de Deus. E quando a gente cata em Isaías, a Bíblia vai dizer que ele era o mais desprezado por todos, como hoje é. Aí você fala: mas como assim? Está aqui a palavra, todo mundo despreza. Mudam, alteram. Tirou o foco de quem? Esse é o propósito de Deus, é ver o Filho e crer nele. Como eu vejo o Filho, eu olho na palavra. Ele diz: naquele dia, ele diz: as minhas palavras hão do quê? De julgar. Eu não vim julgar, eu vim salvar. Entrou dentro de um lugar, irmãos, não tem palavra, pega as coisas e vai embora. O Filho não está lá dentro, porque ele é o verbo. Ou entrou lá dentro e torceram a palavra de Deus, irmãos, pega as coisas e vai embora, porque quem torce a palavra de Deus, quem que é? O diabo. A gente começa por coisas simples, porque Deus é Deus de detalhe, não é? Parece bobeira. Não, Deus não deixou placa. Mentira. Está escrito: a minha casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. Aí eu te pergunto, já mudam isso? O verbo está lá, irmãos? Estou falando um detalhezinho. Não era para ter reinos divididos. A gente entra dentro de uma igreja, uma doutrina. Se entra dentro de uma outra igreja, outra doutrina. Mas o Espírito é um só. Como é que o mesmo Espírito ensina diferente dentro das igrejas? Em alguma delas o Filho não está lá dentro. Essa é a verdade, porque ele é o verbo. E eu tenho que vir para a igreja para ver quem? Então é nos mínimos detalhes.
Se vocês estão vendo alguma coisa que a gente está fazendo de errado, que não está em conformidade com a palavra, vem e nos avisa. Porque a gente também pode estar no tempo do quê? A gente tem que estar atento nesses detalhes. Porque o que a gente quer ver o quem? É ver o Filho. Ele fala, aprenda de mim, que sou manso o quê? E humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Irmãos, não olha para o vento. O vento que estava ali vinha para matar o que dos discípulos? A carne. Eu não sei o que pode estar atingindo a carne dos irmãos. Não olha para o vento, continua vendo o Filho e crendo, porque Ele veio trazer vida. E vida é o que? Ele sabe a hora de mandar parar o vento. Ele sabe a hora de calar o que? O mar. Mas Ele que Ele vê se a nossa casa está edificada onde? Na rocha. Ele diz, aquele que edificou a casa na rocha, vai soprar os ventos, vai vir as águas, vai tentar combater contra aquela casa, mas ela não vai o quê? E depois que a gente sujeitou a Deus e resistiu, irmãos, pronto, pode ter certeza, Deus dá ordem aos anjos para nos servir, mas Ele quer saber onde está firmado os nossos pés. Amém, meus irmãos? Vem aqui para ver o Filho e crer. É palavra de vida eterna. Lembra quando levantou um monte de gente? Porque Jesus pregou um sermão duro, começou a levantar um monte de gente embora. Até os discípulos quiseram dar uma murmuradinha. O que Jesus falou para eles? Se vocês quiserem pegar as coisas e ir embora, fica à vontade. Aí vem o Simão, após abençoado ainda naquele tempo, antes de afundar. Para onde vamos nós, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Creia na palavra. E a Bíblia diz que os sinais do Senhor seguirão aqueles que creem. Pronto. Você vai alcançar a tua cura. Você vai alcançar a tua libertação. Vai alcançar aquilo que Ele prometeu, que os sinais o quê? Seguiriam para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?